De volta com o 3 em 1 em som e imagem. O Exército determinou hoje a prisão de 10 dos 12 militares que fuzilaram o carro de uma família na tarde de domingo em Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro. A ação terminou com 1 morto e 2 feridos. De acordo com o Comando Militar do Leste, as prisões em flagrante foram feitas por descumprimento das regras de engajamento. Segundo o Comando Militar do Leste, os fatos narrados pelos militares envolvidos e as informações recebidas pelo Exército são inconsistentes. As prisões foram decretadas após os militares prestarem depoimento na Delegacia de Polícia Judiciária Militar e no Ministério Público Militar. Vamos fazer aqui um giro, vou começar dessa vez com você, Alexandre, vamos lá. Bom, primeiro, quem conhece o Rio de Janeiro ou mora lá tem uma visão positiva da intervenção, né? Quer dizer, é necessário. A segurança pública do Rio de Janeiro é um caos há décadas e a intervenção foi um avanço. Agora, o que aconteceu, tudo indica, foi um erro absurdo, uma tragédia, né? O nosso coração está com as famílias, com as pessoas que perderam seus entes queridos. Tem que investigar, tem que ver o que aconteceu. Agora, primeiro, sempre vai ter reclamação, a gente sabe disso, quer dizer, há poucos dias, quando teve aquela ação da PM de São Paulo, onde 11 bandidos foram mortos, né? Teve gritaria também, mesmo, enfim, não é o caso aqui, mas gritaria sempre vai ter. O que a gente tem é o seguinte: quando é a força do Estado, quando é exército, quando é polícia que comete algum tipo de erro, um tipo de, nesse caso, aparentemente um crime, né? A gente vai ter investigação, a gente vai ter punição dos responsáveis. Então essa que faz a diferença e não pode se misturar o que acontece quando é um erro ou um crime cometido por uma força do Estado e é a bandidagem, que é onde eles estão ali no campo para combater. A gente ainda está esperando a apuração, estamos esperando para ver o que aconteceu. Mas não podemos confundir e ter um critério para avaliar o que acontece de um lado ou de outro. Andreasa, daí então, direto do Rio, vai. Uma barbárie, né? Um grau de incompetência inacreditável. E a justificativa blasé, né? Ah, não, nós erramos, achamos que era bandidos, que eram adversários, inimigos, chame como quiser, criminosos. Meteram bala, 80 tiros no carro com uma criança. Todo o protocolo de atuação de forças policiais foi jogado no lixo nessa intervenção. E ainda houve um ruído de que não se fala mais, mas inicialmente esses que mataram o motorista, um inocente, disseram que foram alvo de disparo. Atribuíram a esse carro a origem de disparo. Desse carro não havia arma nenhuma. Disso não se fala mais. Então, uma barbaridade. Uma barbaridade sem desculpa. Um erro grave, uma falha grave, num estado, numa cidade conflagrada, que não precisa desse tipo de erro vindo daqueles em quem as pessoas acreditam, no caso dos militares. Pois é, diga lá, Vera. Uma execução bárbara perpetrada por agentes do Exército, e isso não acontecia antes, não havia esse histórico de o Exército participar de ações desse tipo. A PM tinha isso, e aí a gente começa a pensar que já há contaminação do Exército pela atuação no Rio como força de segurança, e isso era uma coisa que a cúpula do Exército sempre temeu. Não queria que o Exército entrasse nessas atribuições que são da polícia por medo de contaminação com práticas, com violência, e isso parece ter começado a acontecer. Foram presos, então houve uma ação enérgica para punir esse absurdo de executar um músico na frente de uma criança. Poderia ter morrido todo mundo naquele carro, porque 80 tiros pode acertar todo mundo que estava lá. A criança foi mostrada para que se visse que não era carro de bandido. É um absurdo, eu acho que não dá para chamar de erro, é um crime, execução. E eu acho que também faltou uma palavra de condenação desse fato por parte dos governantes. Nenhum deles veio a público para condenar uma execução bárbara como essa, Silvio. Eu acho que a gente não pode, sob nenhuma justificativa, entrar num estado de exceção desse tipo e de barbárie perpetrada pelo Estado. Não dá. Aqui não pode virar um país de exceção em que se comete esse tipo de crime.
Tem toda a razão, eu só queria acrescentar que, para quem é do Rio de Janeiro, como eu sou, estava um caos absurdo. Então, todos os índices e tudo que a gente vê em relação à intervenção são positivos. Foi uma tragédia, tudo indica que foi. Então, os responsáveis, de novo, têm que ser investigados, punidos e pagar pelos seus crimes, mas não vamos deixar que isso tire também o mérito de todo o trabalho da intervenção e tudo que foi feito para revolucionar o combate à criminalidade, essa verdadeira lava-jato da segurança pública que aconteceu, essa força-tarefa que integrou polícias, Ministério Público, Judiciário e trouxe resultados muito positivos para a cidade. Só ler aqui a nota, só para título de registro, a nota do Exército. O Exército Brasileiro reitera seu estrito compromisso com a transparência e com os parâmetros legais impostos pelo Estado de Direito ao uso legítimo da força por seus membros, repudiando veementemente excessos ou abusos que venham a ser cometidos quando do exercício das suas atividades. E reitero, a Vera chamou muito bem a atenção, a omissão, eu acho que a palavra é essa, de alguns governantes nesse caso, não, Vera? Só para que isso fique registrado. O Wilson Witzel, cadê? Por que não falou ainda? Cadê o prefeito Crivella? Cadê o presidente Jair Bolsonaro, que é do Rio de Janeiro? Precisam se manifestar esse respeito, não é possível isso, porque é claro que todos nós queremos que seja combatida a criminalidade. A gente aqui nesse programa também apoiou a intervenção quando ela veio pelo estado de coisas que acontecia no Rio. Mas não dá, né? Nesse caso, você não pode igualar. As pessoas da lei não podem se igualar aos bandidos. Olha o Cuco aí já me perseguindo na minha volta. Exato. Olha, a Vera voltou, o programa nem caminhava pro final, mas ele é mala, esse Cuco, hein?